Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao segundo episódio deste podcast, que surge no âmbito do projeto Laboratório de Inovação e Emprego, cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. O meu nome é Maria Inês e vou estar aqui acompanhada pela Soraya e temos como convidados o Ricardo e o Diogo. O Ricardo é membro da direção de Inovar Autismo e é também membro da equipa de projetos. O Diogo é um jovem que temos acompanhado no âmbito deste projeto e que tem aqui algumas experiências para nos contar. De forma a relembrar o que foi dito no último episódio, o projeto Laboratório de Inovação e Emprego foi desenhado com o objetivo de colmatar e mitigar os problemas de acesso e manutenção de emprego identificados pelas pessoas autistas e pretende apoiar os jovens na sua inserção no mercado de trabalho e na transição para a vida ativa, existindo a possibilidade ou não de serem apoiados por técnicos de inclusão. Através da implementação deste projeto, foi possível apoiar diretamente alguns jovens que ambicionavam ter um primeiro contacto com o mundo do trabalho ou que desejavam poder beneficiar de um emprego de forma mais estável e consistente. Agradeço desde já pela presença e disponibilidade dos nossos convidados e vamos então iniciar esta conversa. Vamos começar aqui pelo Ricardo. Isso mesmo, se calhar começamos aqui pelo Ricardo. E Ricardo, a primeira questão que te queríamos colocar era que tu nos falasses um bocadinho sobre o teu percurso, portanto, sobre ti também e sobre o teu percurso profissional, portanto, como é que foi aqui a transição também da escola para um primeiro emprego? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Antes de mais que tudo, muito boa tarde e fico grato pelo convite que me fizeram. Quanto ao meu percurso profissional, eu antes de ter sequer o primeiro contrato, antes disso, acho que devo falar um bocadinho daquilo que foi as minhas pequenas experiências, pode-se dizer. Algumas das pequenas experiências que eu tive, por exemplo, a minha primeira entrevista em trabalho de sempre foi no McDonald's. Ok. Eu, por acaso, isto eu nunca conto, porque como foi uma coisinha que não levou para lado nenhum, isto foi mais ou menos para aí em 2010, foi para aí na altura no verão, já tinha feito a minha candidatura para a faculdade e eu pensei, se calhar para mim era mais fácil, tanto para mim como até para a minha família, arranjar um trabalho e ter alguma sustentabilidade financeira. E é aí que decidi, vou ao Almada fora, vou metendo currículos em toda a loja e mais alguma, e recebi uma resposta do McDonald's para ir à entrevista. O que eu achei estranho foi, antes de sequer o entrevistador fazer a entrevista, ele pôs-me um questionário para eu preencher em 5 minutos, e o questionário baseava-se em perguntas do estilo: o que é que tu farias se tu fosses um empregado do McDonald's e ocorressem estas situações, como por exemplo, se dissessem que deram comida a mais ou que não acabaram com a comida, e perguntas, perguntas assim Deste género, não é? desse género, exatamente. 5 minutos, que aquilo não era mais por aí além. Chega o entrevistador e é aí que faz a entrevista. E a forma como ele faz a entrevista foi muito com base das respostas que eu lhe dei. E obviamente que algumas ele fez uma cara de estranho, porque pronto, para mim era normal que eu respondesse algumas das coisas que eu disse. Eu agora já não me lembro das respostas que eu dei, nem sequer das perguntas, quanto mais. Isto já foi Há muito tempo, há não é? muito tempo, verdade seja dita. E que achou estranho as respostas que eu dei, porque era a primeira vez que eu ia entrar no mundo do mundo laboral. Claro, E foi eu o não primeiro tinha. contacto com uma entrevista, não é? Exatamente, até foi a primeira de todas, como eu mencionei. E depois, no fim da entrevista, eu fiz uma pergunta de estilo: olha, eu tenho autismo e gostava de perguntar se vocês necessitam de algum atestado médico ou algo assim do género, que é para certificarem que a malta sabe, e se há algum procedimento para este tipo de coisas. O homem não me deu nem uma resposta certa, nem uma resposta errada. Deu uma resposta ali do meio termo, no sentido de que ele próprio também nem tinha consciência, e mesmo se tivesse consciência, acho que ele não tinha consciência especificamente para esta condição, assim. As outras experiências, assim, a entrevista de trabalho não foi nada de especial, não acabei por ser chamado. Mas as outras experiências que eu tive foi experiências mais, como é que é dizer, por conta própria. Ok. Ou seja, a primeira coisa que eu fiz foi numa agência imobiliária. Tive lá tive só uma semana, porque eu percebi que eu estava a entrar num
num mercado de trabalho em que para mim era complicado de estar a interagir com as pessoas, e outra que é compreender este mercado que é muito, muito vasto e muito complicado, porque para além de estarmos a mexer em valores de mercado, também tinha, para mim, havia ali muitos valores que para mim eram valores E emocionais. tinhas também, se calhar, muito contacto com o público, não é? Como estavas agora a Tinha, dizer. tinha que ter, era obrigado a tal. Inicialmente não, porque tinha que ter tinha que inicialmente começar a ter uma carteira de clientes, assim dizendo, Certo. e depois aí é que começava a aventurar nesse contato com o público. Acho que só o fiz uma vez e eu estava acompanhado com uma pessoa para ajudar isso. Só estive lá uma semana porque depois eu percebi que não era muito a minha pinta. Que não era para ti, não é? Aquele não era o tipo de trabalho que tu procuravas. Exatamente isso. E a outra experiência que eu tive e que só durou um dia e foi numa coisa da nós e era estar a vender produtos da nós porta a porta. Pior ainda, estar a vender as coisas porta a porta, sem qualquer identificação. Eu, eu vou ser muito sincero, eu sentia-me muito como se fosse ou uma testemunha de Jeová ou um Mormon. E às vezes, os Mormons vêm identificados. A verdade é que todas as experiências têm aqui um contacto muito direto com o público, são desafiantes, não é? Portanto, exigem aqui também Mas outro a partir tipo... do momento em que tu trabalhas para uma entidade e tu vais fazer esse trabalho e tu não estás identificado em nome dessa empresa, Claro. a pessoa está de todo o seu direito de chamar a polícia e de me processar por invasão de propriedade Claro que sim. privada. É necessário às vezes ter aqui, não é? É preciso ter aqui também algumas características muito específicas e a própria empresa também, não é? Tem que... Mas depois disso tudo, é que aí em 2016 é que pronto, foi o meu primeiro trabalho por conta de Ontrem, Ok. que foi numa consultoria de informática, tive lá 1 ano e 6 meses, e depois Como é que foi a experiência aí na consultora? eu diria que eu gostei. Eu gostei por causa, não do trabalho que eu fazia, mas era pelas pessoas. Eu vou muito é pelas pessoas, não é não é pelo trabalho que se faz. Porque se formos a ver pela lógica, quando as pessoas estão à procura de emprego, existe aquelas pessoas em que simplesmente estão à procura de emprego porque simplesmente necessitam de trabalhar. Porque é uma questão para além de sanidade mental, é uma questão de sobrevivência natural e banal para toda a gente, porque ao fim e ao cabo, qual é a nossa fonte de vida, entre aspas? Dinheiro. E de onde é que veio esse dinheiro? De a gente trabalhar. Então, Claro. como é que a gente precisa de trabalhar? Procurando trabalho. E depois, o que muitas vezes acontece é este paradoxo laboral. Tenho que ganhar experiência se é ao trabalhar, mas se ninguém me contrata, eu nunca terei experiência Sentiste... para fazer o que for. Sem dúvida, e sentiste isso numa fase inicial, não é? Portanto, que as pessoas pediam muita experiência e tu estavas ainda a querer ganhar essa experiência, não é? Exatamente, independente em que área que fosse, porque dinheiro tem que estar o dinheiro tem que estar na carteira e que é para se pagar as coisas, porque é a única maneira de sobreviver. Se nós não dependêssemos tanto de dinheiro, se calhar nem estaríamos a falar disto sequer. Sim, o trabalho é aqui uma fase vital, não é? Crucial para cada um de nós, claro que sim. E estávamos a falar dessa tua experiência na consultora de informática que estavas Exato. Eu gostei daquilo, era mais pelas pessoas, não pelo trabalho em si. E só não fiquei lá efetivo porque eu lhes disse que eu já estava satisfeito com o que eu queria fazer. Ok. E o problema que eu sinto muito em muitas empresas, sejam públicas ou privadas, é que há sempre esta tendência, e acho que isto é mais uma construção social, na minha opinião, é que estão sempre na esperança de crescer, mas sempre neste caminho. Nunca há um momento em que, ora, vamos manter aqui numa linha reta ou tipo descer. Descer, aliás, nem sequer tem que passar pela cabeça. Caso alguma vez passasse na cabeça de tens que descer, era logo despedido. Uh, e há pessoas que não necessitam sempre desse crescimento constante, que simplesmente querem Uma estagnação, não é? uma Estabilidade, sim. é mais estabilidade do que propriamente estagnação. Estagnação para mim remete-me para outras coisas, mas sendo assim,
o meu ponto eles queriam que eu fizesse mais coisas ainda e eu disse, não, eu já estou satisfeito com o que eu estou a fazer, eu sinto-me bem com o que estou a fazer e se isto está a ajudar no resto do ambiente de trabalho, eu acho que não vale a pena darem a andar mais coisas para eu depois estar no meio de uma barafunda e só estar a presticar o resto. Então, nunca mais me lançaram mais tarefas e lá fui dia após dia fazer aquilo e depois até chegar ao dia do... Pode tornar-se um mundo muito competitivo, não é? E às vezes nem todas as pessoas querem essa competitividade. É competitivo em todo o lado, em mais algum, seja no trabalho, seja até no lazer. Até no lazer as coisas começam a ser competitivas, até parece que puseram o espírito do futebol em tudo e mais alguma coisa. Mas a nível laboral, a minha experiência agora é. Pronto, agora estou a trabalhar aqui na Inovar Autismo, mais numa perspectiva mais administrativa, ou seja, tenho estado a organizar papelada e mais coisas assim, mas eu também vou dando como é que é dizer, estas opiniões mais pessoais e experiências para que depois outros possam ouvir e inspirar no fundo também. E esse é o quem objetivo sabe? também, não é? Sim, De hoje exatamente. Quem sabe? estarmos aqui a falar convosco. Eu digo já que eu não sou exemplo para ninguém, mas se alguém ouviu o que eu disse e disse, olha, o que tu disseste foi espetacular, eu segui o teu conselho e consegui, olha, parabéns, porque eu sinto que não sou a pessoa ao qual que deveriam ouvir, seja o que for, mas Temos sempre coisas importantes a dizer também, não é? sim. Olha, e estávamos aqui a falar também desta questão da procura de emprego. Quais é que são assim, os maiores desafios que tu sentiste durante esse processo em que te encontravas a procurar emprego? Eu aí, princípio, tinha aquela complicação que eu só queria aquilo que eu sonhava. Ou seja, para mim, eu sonhava sempre trabalhar numa área mais das artes, mais especificamente na área da representação, ou seja, teatro, televisão, cinema. Se a gente tivesse uma indústria maior. Também não estou a pedir uma indústria do tamanho da Bollywood, mas uma indústria se calhar ao nível da indústria alemã ou da Dinamarca, por exemplo. Acho que ou até mesmo da francesa, que é mais próxima de nós, acho que seria algo interessante. Mas voltando aos desafios, eu estava sempre à procura daquilo que eu gostava, ou que eu me sentia mesmo à vontade. E hoje em dia, se eu voltasse a procurar, opa, era o que fosse, porque hoje em dia, porque era aquilo que eu estava a dizer antes, a gente precisa de trabalho que é para adquirir dinheiro, e o dinheiro não é nada mais do que a nossa fonte de vida. Para além do sangue que nos corre nas veias, o dinheiro é algo que nos dá essa sustentabilidade. Aliás, é o que faz o nosso sangue ainda fluir no corpo. E olha, Ricardo, por acaso, por exemplo, durante as várias experiências também que já tiveste, sentiste de alguma vez, por exemplo, por parte de colegas, algum tipo de atitude menos positiva para contigo? Algumas atitudes também por parte de chefias, por exemplo? Houve assim aqui algo que consigas relembrar-te que tenha acontecido nesse sentido? Que é também muito frequente. Se calhar, aí digamos que eu senti mais foi quando eu estava a fazer aquele trabalho da nós que eu só tive só um dia, porque pior que ir fazer aquilo e sem identificação, seja o que for, é ir fazer aquele trabalho sem qualquer formação. E eles falta de formação, não é? eles disseram, a formação só vem depois. E eu, como assim depois? Depois de uma semana de fazeres isto, fazes a formação e depois acabas a formação e depois voltas ali. E eu, espera aí, eu não acredito no que me estão a dizer. E o pior de tudo é que tínhamos de fazer aquilo tudo sozinhos, não podíamos ter um colega nenhum. Sentiste falta de apoio, não é? Imagina, éramos 5 pessoas na equipa e cada pessoa ia para uma rua indiferente e a regra que nós tínhamos é ninguém vai à rua do outro, seja em que situação for. Claro, tinham já o trabalho muito estruturado, já todos sabiam mais ou menos, não é? Quais é que eram as suas áreas.
trabalho todo estruturado, sim. Sabido, eu duvido muito, porque havia pessoas tal como eu, estavam ali nas lonas e completamente cegos do que é que tinha que dizer e nem era só bem o que dizer, é manter aquela calma, aquela postura de que nada me vai interferir de eu conseguir vender aquele produto. Sim, era aquilo que falávamos agora ao início, não é? Acho que todos os trabalhos que envolvem aqui um contacto muito excessivo com o público são super desafiantes e conseguem ser super desafiantes. E às vezes não se enquadram também no perfil de toda a gente, não é? Portanto, nem toda a gente tem que ter aqui um perfil para trabalhar ao público. Às vezes podemos preferir o tipo de trabalhos. Há bocadinho também, quando falavas da consultora, estava-me aqui a lembrar. E gostava também, aliás, gostávamos de te perguntar se tu tivesses aqui a oportunidade de contactar com um recrutador que à sua frente estivesse uma pessoa autista, o que é que tu lhe dizias? O que é que dizias a um recrutador que à sua frente tenha uma pessoa autista? Se uma dica, um conselho que achas seja importante que os recrutadores tenham em mente quando estão nestes processos de recrutamento com pessoas no espectro do autismo? Isso é uma boa pergunta, mas a minha resposta vai variar muito no contexto de quem for o entrevistador, porque por muito boa que essa pessoa seja a entrevistar, essa pessoa está a entrevistar em nome de alguém, ou seja, está a fazer a entrevista aos olhos da entidade Que representa, que não é? representa, Sim. exatamente, e tem que seguir, como é que é dizer, uma checklist daquilo que é o trabalhador ideal para a empresa. Mas se tu tivesse assim a oportunidade de entrar na cabeça daquela pessoa, não é? E dizer, olha, tem atenção a isto quando tens uma Sim, pessoa sim, sim, autista à sim. tua frente. Eu entendi a pergunta, só que aí é que está o problema, é que mesmo que eu dissesse e que lhe desse uma formação, nem que seja de um dia, para explicar o que é o autismo, como é que funciona e como é que vemos esses sintomas, entre aspas, a minha pergunta é se a empresa está disposta a empregar isso. Porque o problema não é o entrevistador. O Claro. problema é das empresas em si que É a umas cultura organizacional da própria empresa, não é? Portanto, tem a ver com muitos pontos em que bem poderia estar aqui a divagar durante umas boas horas. então o ideal se calhar seria era primeiro tentar entrar na cabeça da própria empresa, não é? Em vez do entrevistador. É muito por Recrutador. aí, porque eu aposto com vocês que há empresas que nem têm ideia que podem ter benefícios, especialmente da segurança social, sem empregarem pessoas com deficiência. E esses benefícios, para além de ajudarem a própria empresa em si, estão também a ajudar essas pessoas com deficiência. E porque também vamos ver numa lógica muito, muito geral, independentemente seja para pessoas com deficiência ou sem deficiência. As empresas mandam anúncios que precisam de contratar pessoas. Dão os requerimentos, certo? Mas eu agora pergunto uma coisa. Se não aparece ninguém que preencha aqueles requerimentos, como é que vocês vão aguentar? Vão continuar à procura da pessoa à espera que chegue, sabe-se lá, o Jesus Cristo daquela coisa, o do miraculoso, do escolhido. Sim, há sempre assim um conjunto de requisitos, não é? Que às vezes tem que seguir. É porque temos que entender uma coisa. Se vão estar eternamente à espera que apareça a pessoa ideal para entrar na empresa, então essa empresa bem pode declarar bancarrota porque Pode demorar, não é? pode demorar ou pode nem sequer existir pessoas. Por isso, é preferível que contratem qualquer um, e eu digo mesmo assim de cara podre, contratem qualquer um e ensinem a pessoa ali. Não tem, Também é um processo as empresas inicial. não são obrigadas a contratar pessoas do qual já tenha automaticamente acabado uma licenciatura e que já está ali fresquinha mesmo para ser contratada. Até há mesmo processo. pessoas licenciadas que se calhar nem estão prontas para entrar no mercado de trabalho, ou Sem porque dúvida. simplesmente acabaram a licenciatura e para entrarem no mercado de trabalho vão encontrar outra coisa, porque se calhar podem ter muitos dotes que para aquela empresa, então como é que a gente vai pagar esta pessoa que tem
Sim, tem e este sabes que currículo. muitas vezes também é isto que acontece, não é? Num período inicial ou numa fase inicial, às vezes até chamados estágios, não é? As pessoas vão para lá realmente sem saber muita coisa e a empresa, a organização dá-lhe a oportunidade para adquirirem depois competências e para continuarem, não é? Olha, isso é uma boa opção, independentemente se a pessoa seja, Claro. independentemente se a pessoa tem deficiência ou não, se derem esta abertura, nem que seja para um estágio, que é É muito comum já. que é para ser uma espécie de teste Uhum. para ver se é a pessoa certa para ficar lá ou não. E há bocado tu dizes uma coisa muito interessante, desculpa interromper-te, Ricardo, que é, estavas a dizer que é importante, não é, empregar pessoas com deficiência para a própria pessoa com deficiência e para a empresa. Aliás, disseste para as pessoas com deficiência e eu acrescento até para a própria empresa, não é? Portanto, todos nós aprendemos, todos nós somos diferentes Claro. e, portanto, nós aprendemos todos com as capacidades uns dos outros, com as maiores ou menores dificuldades uns dos outros e, portanto, para a própria empresa também é muito relevante. Antes de terminar e de passar aqui ao Diogo, gostava ainda de Sim. deixar aqui mais uma questão, que é este projeto que nós estamos a implementar e que está agora a terminar, contempla aqui a possibilidade de existir um jovem, um técnico, aliás, que possa acompanhar os jovens neste processo de inserção laboral. Certo. Portanto, Ricardo, o que é que tu achas da existência destes técnicos? Se consideras que são uma mais-valia, portanto, na tua opinião, existirem aqui técnicos que possam acompanhar os jovens e os adultos nesta inserção a nível laboral e no mercado de trabalho? Achas que pode ser aqui uma mais-valia? Em que ponto ou não? Para mim, para além de ser uma mais-valia, acho que para mim faz completamente sentido, porque vamos lá ver, é uma forma de advocacia. E o que é que o que é o conceito de advocacia? É tu estares a defender uma pessoa de alguma coisa. E neste sentido, estás a fazer advocacia para uma pessoa que quer ter um emprego. E se nela não consegue falar por si, tem que haver alguém a falar em defesa e em nome dessa pessoa. O que possa apoiar, não é? Ou que possa apoiar, exatamente. Exatamente. Tem que fazer tudo para que aquela pessoa tenha aquele sucesso e que complete aqueles objetivos. Da mesma maneira que um advogado judicial vai defender o seu cliente de ser absolvido ou não. Aqui é um bocadinho. É um bocado por aí. Aqui neste sentido, é o advogado, entre aspas, do entrevistado vai defender o entrevistado e justificar porque é que ele é uma mais-valia para a E empresa. até mais do que o defender no sentido do advocacy, não é? É também esta questão de poder apoiar, não é, o jovem ou o adulto em alguma atividade que possa não, ou que possa não ser tão simples no momento, ou que no momento não seja de facto tão fácil de perceber, e portanto a existência de um técnico que conhece também a pessoa, conhece também as características das pessoas autistas, pode chegar lá e dizer, olha, se fizeres assim pode resultar melhor, vamos tentar assim, não é? Exatamente. E em conjunto terem também aqui todo um trabalho muito colaborativo que é sem dúvida uma mais-valia, e nós tivemos a oportunidade também de ver isso ao longo do projeto que implementamos e também de olhar para as experiências em que os jovens tiveram de facto o apoio de um técnico e o crescimento, não é? E a evolução foi realmente incrível, não é? Porque há aqui um conhecer daquela pessoa, um conhecer das características daquelas pessoas, das potencialidades, das dificuldades e de que forma é que se pode dar a volta a essas dificuldades para torná-las de facto uma potencialidade ou reverter um bocadinho aquele aspecto que pode ser mais difícil. Daí eu ter dito anteriormente que as empresas têm que deixar de serem tão meticulosos com o que querem, com quem querem contratar, porque se estão E darem mais oportunidades, não é? era aquilo que eu estava a dizer, se estão tão necessitados de contratarem alguém, contratem, independentemente se a pessoa tenha deficiência ou não, a ensinam a fazer o que têm que fazer lá. Claro. E no caso destas pessoas com deficiência, esta assistência pessoal, assim dizendo, Também é uma, pode ser o caso de um assistente pessoal, claro. é uma mais-valia também, porque é de maneira que esse assistente possa ajudar o entrevistado para além de estar integrado no ambiente de trabalho, também sentir-se incluído também lá quando começar a conviver com os seus colegas de trabalho, Sem porque, dúvida. porque em qualquer empresa eles vão sempre pedir que as pessoas sejam sociáveis. Sim, e um técnico, ou um assistente pessoal, como falaste também muito bem, pode de facto ajudar nisto também, não é? Exatamente. Ajudar a construir as relações sociais, Exatamente. a perceber as relações sociais que nós temos no Exatamente, mercado e de esta trabalho. parte social é vital que isto seja trabalhado, porque isto porquê? Porque as empresas não vão,
no geral, não vão perder tempo com aulas ou formações a nível social. Porque até mesmo para pessoas sem deficiência, eu já ouvi histórias de pessoas que são completamente tímidas e foram parar ao trabalho errado porque Acontece, claro. era um trabalho que envolvia falar muito, falar. E a partir do momento que uma pessoa é tímida, é impossível fazer esse tipo de trabalho. Pode ser mais difícil, claro que sim. E ainda é pior para este tipo de pessoas do qual falar ou não falam ou falam muito pouco. Ou se falam, às vezes acabam por ser mal interpretados. Daí que esta assistência é um bom suporte também para eles. Porque também, como é que é dizer? É aquela força que temos Também. confiança para ter lá ao lado e estar presente e ajudar em que situação for, porque Sem dúvida que sim. a partir só quando sentir-se mais à vontade e dizer, olha, eu já consigo fazer por conta própria, aí sim. Aí significa que o técnico está dispensado, não é? Portanto, exatamente. E aí eu posso dizer, aí dou os parabéns à empresa porque fez um excelente trabalho, porque conseguiu desenvolver uma pessoa. Exatamente, também, é verdade. Obrigada. E é isto que as empresas têm que ter em mente. Não estão só a ajudar eles próprios, como também estão a ajudar outras pessoas para o resto da vida. Sem dúvida. Ou contratá-las, não é? Obrigada. Vamos passar então agora ao Diogo. O Diogo é um jovem autista. Ao terminar o seu percurso escolar, tem-se deparado com muitos desafios na manutenção de um emprego. Então, Diogo, a primeira pergunta que nós temos para ti, nós íamos pedir-te que tu falasses um pouco sobre ti, sobre o teu percurso aqui neste mundo do trabalho, como é que foi depois de teres concluído, portanto, a escolaridade obrigatória e pronto, fala-nos um pouco sobre ti e sobre o teu percurso. Boa tarde, sou o Diogo Alegria. Antes de mais, quero agradecer o facto de estar presente nesta entrevista, onde vou dar, à minha maneira, um certo contributo. Claro. Pronto, em relação à escolaridade obrigatória, eu concluí o 12º ano na Escola Secundária de Casquilhos. Estamos a falar de uma escola próxima à minha área de residência. Acabei na área do turismo. Entretanto, fui fazer um estágio profissional no posto de turismo da Moita. Uma experiência fantástica, foi fabulosa. Gostei de aprender a vender bilhetes, conheci um pouco mais em relação à história da Moita, os seus costumes, etc. Já tinha uma ideia, porém essa ideia foi crescendo antes, durante e após esse estágio. Fui convidado para trabalhar através da função pública, claramente, nesse posto de turismo. Porém, eu não aceitei, deixando claro que iria ingressar numa licenciatura em História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Porém, agradeci sempre aquilo que aconteceu e foi fantástico. Mas pronto, na altura não deu. Claro. Pelo menos foi da minha parte. Eu desperdicei aí uma oportunidade, aqui está o erro. Eu desperdicei a minha primeira grande oportunidade em termos de emprego. Porque tinhas outros objetivos também, Claro, não é? E às vezes é preciso priorizar e fazer escolhas. Poderia ter feito ambos em simultâneo. Ou seja, as universidades, isto na altura eu não sabia, mas mais tarde devia saber que as universidades dão a oportunidade das pessoas estarem a trabalhar e de, ao invés de frequentarem as aulas e fazerem as frequências, fazem os exames finais. Pronto. O Estatuto de Trabalhador Estudante. Exatamente, Ricardo, obrigado. Na altura eu não sabia, mais tarde fiquei a saber. Concluída a minha licenciatura em História da Arte, no respectivo estabelecimento de ensino, eu decidi fazer uma pós-graduação em Arte, Património e Teoria do Restauro, que seria uma espécie de seguimento desta mesma licenciatura. As matérias que demos foram as mesmas, porém de uma forma muito mais aprofundada do que aquilo que seria suposto ao longo da licenciatura. Entretanto, veio a pandemia e foi nessa altura que eu estava a construir os meus projetos, os meus sonhos, que eu queria ingressar, se possível, na função pública para trabalhar ou noutra área qualquer, como
como a hotelaria e turismo, que eu gosto bastante do contacto com o público, ou fosse noutra área que fosse, pronto, aí eu vi os meus projetos a desmoronarem, não poder sair à rua, não poder dar propriamente já com as pessoas. Foi um período muito, muito negro, digamos assim, e transversal a todas as gerações. E depois da pandemia passar, continuaste a sentir que era desafiante procurar emprego? Nos primeiros meses após a pandemia, eu comecei a sair um bocadinho mais à rua, inclusive a ter encontros e reencontros com pessoas em Lisboa. A partir daí eu senti que houve uma dificuldade de interação social porque eu tive muito tempo estagnado em casa. Dificuldade essa que se veio a multiplicar, por assim dizer, acabou por ser uma metástase na parte profissional. É como se fosse um cancro que tivesse várias metástases e a parte profissional foi logo afetada. Claro. Eu senti que para mim era mais difícil ter um diálogo do que o normal. Estava um bocado mais agitado e ter um trabalho para mim e candidatar-me era difícil. Esperei mais um tempo e depois é que comecei a enviar currículos. Okay. E depois desses currículos enviados, quais foram depois as experiências que tiveste no mundo do trabalho? A primeira que eu tive mesmo a sério foi um estágio profissional que eu fiz no posto de turismo do Barreiro, relativamente semelhante àquele que eu fizera outrora na Moita, porém desta vez com os domínios da língua inglesa, entre outras. Foi de facto positivo. Eu também tive a oportunidade de eventualmente me poder candidatar para a Câmara do Barreiro assim que concursos públicos fossem abertos. Que é sempre mais desafiante, não é? Às vezes nesta... E também tiveste nos CTT, não foi? Sim, exatamente. Foi no mês passado eu tive nos CTT. E a minha grande questão em relação aos CTT, estamos a falar de uma empresa que foi criada em 1521. Estamos a falar de algo que era público na altura de Dom Manuel I, até bem recentemente. Pronto, mas é assim. Nós tínhamos muitas entregas a fazer, muitos objetos físicos. Depois tínhamos que picar os objetos, tínhamos aqueles procedimentos todos. Às vezes os PDAs falhavam. Havia essas questões informáticas. Depois eu também sou um bocado nabo com as tecnologias e o que vem a agravar a situação. Entretanto, eles precisam sempre de pessoas novas, mas ao mesmo tempo mandam quem já está lá dentro embora. Não era o dono do nosso CDP, que eu achei que ele até tentava ser o máximo compreensível possível com a gente. É mesmo quem está por cima. Claro, às vezes. E tendo em conta que já tiveste algumas experiências, né? Já passaste aqui por alguns sítios, achas que houve alguma coisa que possa ter dificultado a tua permanência nessas entidades? Se retrocedermos na nossa conversa, sim, a primeira coisa que dificulta é logo em relação a mim, que eu tenho que olhar para mim, é a parte de eu ter pouco entendimento em relação às tecnologias. O que vem a ser agravado por outros fatores subjacentes, como as contratações que eles fazem. Eles tentam mandar as pessoas embora rapidamente, porque também alegam não querer pagar as horas extra. 5 euros a hora todos os dias, imaginem o trabalho que dá. Se for uma semana, um caso excepcional, eles toleram facilmente e tendem a ser compreensíveis, mas quando é excessivo são um pouco mais castradores. Mas eles têm que entender, se temos 60 ou 70 entregas de objetos físicos, não podemos despachar aquilo numa hora. Quer dizer, podemos, na realidade até podemos, só que o risco de cometermos lacunas falhas em termos do processo com aquelas maquinetas de picar, registar, é muito maior. E essas pequenas falhas devem de ser evitadas ao máximo. Todas juntas também vão originar uma possível expulsão. Exatamente. Diogo, tu partilhaste connosco que raramente falas sobre o teu diagnóstico quando vais a uma entrevista de trabalho.
Achas, por exemplo, que se mencionasses que tens um diagnóstico de autismo, as pessoas talvez fossem mais tolerantes com as tuas dificuldades e tu até não te sentisses, com tantas dificuldades a realizar as tarefas que te peçam para fazer e, por sua vez, talvez até permitir que continuasses nesse emprego? Assim, em primeiro lugar, eu nunca falei a ninguém em relação a esse diagnóstico. Em primeiro lugar, porque não acredito no mesmo. O que é que isto significa? Acho que há lacunas em termos de diagnóstico. Eu acho muitas vezes que tenho algo do espectro obsessivo-compulsivo devido a certas manias que eu tenho e padrões de pensamento ritualizados que ocorriam sobretudo durante a infância e há algumas fases da adolescência, como lavar as mãos, como pentear o cabelo não sei quantas vezes, evitar certos alimentos. E eu acho que vai muito mais de encontro ao espectro obsessivo ou compulsivo do que propriamente ao Asperger, digamos assim. Se bem que tanto uma como a outra estão relacionadas de certa medida. Quase sempre de mão dada até. Exatamente. E pertencem à mesma linha de evolução dentro dos Neandertais. Está provado que os Neandertais têm mais tendência para este tipo de perturbações, pelo menos é o que se consideram como perturbações, na realidade são linhas evolutivas totalmente diferentes. Vamos a ver bem, Mozart tinha Asperger e não deixa de ser um grande compositor. Napoleão... Claro, o diagnóstico não significa que a pessoa não possa ter sucesso em determinadas Claro, áreas, não é? Exatamente. Ok. E tendo em conta também o que tu foste referindo, qual é que consideras ser o teu emprego de sonho? E qual é que achas que é aquele que não se enquadra de todo com as tuas características? Ok. Assim, em primeiro lugar, o emprego que eu mais gostaria teria relacionado com os museus. E posso dar um segundo, que seria trabalhar, por exemplo, no hotel. Eu gosto de casas, gosto de atender as pessoas, gosto de tudo isso, digamos assim, gosto de tudo o que tenha a ver com registar papelinhos, meter papelinho aqui, meter papelinho És lá. organizado, não é? Então, Mais ou menos, dentro dos ok. possíveis. Aquilo que eu não gostaria mesmo nada de ter, talvez fosse polícia. Porque ganham muito mal, são muito maltratados e pessoas um pouco com esta suposta condição, no meu caso, têm muita dificuldade em lidar com a questão burocrática. E às vezes há descontrolos emocionais da minha parte que eu posso levar aquilo para o lado pessoal. Mas valorizo muito o trabalho deles. Claro, Muito, muito claro. mesmo. Eles são necessários nas nossas vidas. E alguma vez te sentiste nervoso ou ansioso em alguma entrevista de emprego ou normalmente vais tranquilo e confiante? Normalmente eu vou tranquilo, confiante. Não estudo muito as questões. Tento ser o mais natural possível. E nunca na vida fizeram quaisquer abordagens em relação a este tipo de eventual problema que eu possa ter. Até porque eu nunca falei disto às pessoas, não por medo, propriamente, ou por vergonha, mas muitas vezes porque acho que o diagnóstico por algum erro ou por falhas está incorreto, digamos assim. E não queria também induzir alguém em erro. Mas que existe alguma coisa, existe e ponto. Claro. Ok. Diogo e Ricardo, muito obrigada por Ora, esta essa. conversa. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Eu não sei se Não, queres da minha acrescentar parte é alguma tudo. coisa. Foi ótimo podermos estar aqui hoje convosco, neste segundo episódio deste podcast, poder conhecer aqui um bocadinho mais sobre a perspectiva de ambos os convidados. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem junto dos vossos contactos para chegarmos a mais pessoas e visitem o nosso site e redes sociais para se manterem a par de todas as novidades de Inovar Autismo. Muito obrigada a todos e a todas e até breve.